Olha, eu não sei você, mas eu odeio quando meus lábios estão ressecados. Eu não consigo colocar batom, fica super aparente, todo mundo consegue ver e a sensação é horrível. E é por isso que nesse vídeo eu selecionei 8 dicas para ajudar até mesmo os lábios mais ressecados, mais sensibilizados. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rafa e além do canal aqui no YouTube, eu também tenho um site chamado Protocolo da Pele. Primeiro a gente tem que entender que os lábios, eles ficam mais ressecados que o resto do nosso corpo, porque eles não têm uma capacidade tão alta de reter água. E é por isso que, por exemplo, no inverno, ou com o uso de alguns medicamentos, como o Roacutan, a isotretinoína, ele acaba ficando mais ressecado que o resto do nosso corpo. Então agora vamos às dicas para deixar os lábios bem bonitos, hidratados e macios. A primeira dica é não ficar lambendo os lábios. Geralmente quando eles começam a ficar ressecados, algumas pessoas começam a fazer isso porque ele dá um alívio. Mas o que a gente tem que entender é que esse alívio, primeiro, ele é muito imediato. Então, depois de alguns minutos, você já começa a sofrer de novo com isso. A segunda coisa que é bom a gente entender é que a nossa saliva ela é cheia de enzimas. Então, toda vez que a gente fica lambendo o nosso lábio, ele acaba ficando mais vulnerável, mais permeável e acaba perdendo mais água. Só que eu sei que para algumas pessoas essa dica é mais difícil ainda de seguir, porque elas já estão um pouco viciadas, digamos assim, de ficar lambendo o lábio, né? Acaba sendo até um tique para algumas pessoas. Então, a minha dica é sempre andar no bolso, enfim, com algum hidratante labial. Isso por 2 motivos, né? O primeiro, porque você acaba deixando o seu lábio ele mais hidratado. Então você acaba não tendo tanto essa necessidade de lamber para dar esse alívio. E o segundo motivo é porque você faz como se fosse uma barreira protetora mesmo no seu lábio, que faz com que a saliva ela não entre tanto em contato assim com a pele do lábio. Segunda dica é comprar um umidificador de ar. Um dos motivos que o nosso lábio ele acaba ficando muito ressecado durante o inverno é porque o ar fica mais seco e a gente acaba perdendo muita água para o ar. Então, aumentar a umidade do ar pode ajudar tanto com isso ou até mesmo com algumas questões respiratórias que você possa ter. A terceira dica é proteger a sua pele, né, com cachecóis, com mantas, enfim, no inverno e no frio toda vez que você for sair. Isso porque tanto o frio quanto o vento frio, ele pode acabar queimando tanto a sua pele quanto o seu lábio. Essa é uma dica que é até usada para muitas pessoas que fazem uso do Roacutan, por exemplo, porque além do lábio ressecado, elas acabam ficando com a pele sensibilizada também e é preciso proteger o rosto toda vez que você sai, né, por exemplo, de um lugar quente para um lugar frio. A quarta dica é usar um protetor labial com FPS. Inclusive, essa proteção ela precisa ser diária e a gente esquece um pouco disso. A gente esquece que, na verdade, o lábio ele também é pele, ele também deve ser protegido contra o sol e ele pode queimar sim. E eu digo isso porque eu mesma não protegia tanto os meus lábios quanto eu protegia o rosto, né? Eu focava muito, era muito paranoica, assim, digamos, com proteger o rosto e não tanto com o lábio. E teve um dia que eu até fiz uma queimadura nos meus lábios e até hoje eu tenho sardinhas. E o sol, ele pode justamente, né, queimar, machucar os lábios, deixando ele mais propenso à secura. E o ideal é você procurar por protetores labiais sem conservantes, corantes ou substâncias irritativas. E é por isso que a gente vai agora à próxima dica. E a quinta dica é ver a lista de ingredientes do seu protetor labial diário. Isso porque alguns ativos, alguns ingredientes que tem nesses protetores labiais, eles podem acabar deixando os seus lábios mais secos. Mas isso só se você for sensível a esses ingredientes. Ou seja, não significa que todos esses ativos eles vão ser ruins para todos os lábios. Mas eles podem ser sim um motivo dos seus lábios estarem mais ressecados. Alguns exemplos desses ingredientes são cera de abelha, óleo de castor, própolis e fragrâncias. Então o ideal é procurar por esses protetores labiais que têm menos ingredientes irritativos. O problema é que é difícil de achar algum desses protetores que não tenham tantos, né, que sejam mais limpos, digamos assim. Dos que eu pesquisei para serem usados durante o dia com FPS, ou com a melhor lista de ingredientes, digamos assim, é o Epidrate Lábios FPS 30. A sexta dica é beber a quantidade certa de água. Principalmente no inverno, a gente acaba esquecendo de beber água, mas é muito importante a gente manter o nosso corpo hidratado para nossa pele também se manter hidratada. E a sétima dica é deixe de lado esses esfoliantes labiais e outros produtos como, por exemplo, as máscaras labiais. Primeiro, a esfoliação labial, né? Ela já pode ser bastante irritativa nos seus lábios e é um lábio que ele já está mais sensibilizado, né? Já está mais irritado e seco. Já as máscaras labiais, não é que elas são de todo ruim, mas elas não costumam ser tão potentes como os regeneradores labiais e não vão ser elas que vão restaurar o seu lábio. Então a dica 8 é justamente a restauração, é para restaurar os seus lábios. E agora na dica 8 eu vou te ensinar como restaurar esse lábio que já está super danificado, ressecado, sensível. Primeira coisa, você vai precisar de um restaurador labial potente.
E há dois tipos de restauradores labiais. O primeiro deles são aqueles hidratantes, regeneradores labiais que foram feitos somente para serem usados nos lábios. E o segundo são aqueles regeneradores labiais que foram feitos para outras partes do corpo, como por exemplo cotovelo, mãos, e também podem ser usados, também foram feitos para serem usados nos lábios. Nesse último caso, esses regeneradores eles costumam ser mais potentes, porque eles costumam ter ativos para também hidratar outras partes bem secas do nosso corpo. Mas, por outro lado, eles também costumam não ter o sensorial tão bom, eles podem ter um gosto meio ruim na boca também. Tem uma técnica que usa esses regeneradores labiais e que eu faço uso também, mas apesar de alguns dermatologistas indicarem essa técnica, ela tem um problema, que é porque as pessoas têm que fazer uso de alguns produtos que não são feitos e indicados para o uso labial. Então, se você tem os lábios sensíveis, a pele sensível, se você é já uma pessoa mais alérgica, o ideal é não fazer essa técnica, que eu já vou explicar qual é, e somente usar mesmo uma camada grossa dos regeneradores labiais durante a noite. Mas a técnica basicamente é, antes do regenerador labial, você passar um hidratante umectante nos seus lábios. Hidratantes umectantes são aqueles que puxam a água. E o ativo umectante mais famoso é o ácido hialurônico, mas também há outros, como por exemplo, o pantenol e a glicerina. Geralmente, são hidratantes que você passa mesmo no rosto, mas o ideal, como eu falei, é esses hidratantes serem umectantes e indicados para peles sensíveis e que também sejam hipoalergênicos. Um exemplo, de um dos hidratantes que eu já usei para fazer essa técnica é o Yalu B5 da La Roche. Mas de novo, relembrando, já vi alguns dermatos que indicam essa técnica e outros que não indicam justamente por não ser um hidratante que pode ser usado, não é indicado, feito para os lábios. E depois desse hidratante umectante, você vai passar o regenerador labial que eu estava falando. Eles geralmente costumam ser emolientes, ou seja, eles vão formar uma camada protetora no seu lábio que vai impedir da água sair. E tem vários desses hidratantes que eu falei. Eu selecionei alguns dos melhores em um post. Eu vou deixar esse post fixado aqui nos comentários abaixo. E lá tá bem legal porque tá separadinho em 3 blocos. Então você encontra, os protetores labiais durante o dia com FPS, os regeneradores labiais para serem usados durante o dia também, e aqueles regeneradores labiais mais potentes para você usar durante a noite. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e seguir a gente lá no canal para mais vídeos que saem toda semana.